Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 121. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no tempo do Advento, que nos convida a fixar o olhar sobre a grande temática da salvação universal. Deus não pertence a um povo selecionado e exclusivo. A sua salvação se estende a todos. A Ele acorrerão todas as nações. É isso que poderemos entender e refletir na primeira leitura e no Evangelho de hoje. Na primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, está assim: Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Então vejamos, essa caminhada do Advento é para que, de fato, Deus mostre os caminhos e nos ensine cada vez mais a cumprir seus preceitos. Nós não estamos suficientemente prontos e, por isso, precisamos nos converter cada dia mais. Por mais que nós estejamos rezando muito, participando das atividades na comunidade, na paróquia, seja lá o que for, ainda não estaremos prontos. É preciso constantemente uma experiência com Deus para que, de fato, Ele mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. E o interessante ao dizer todas as nações, engloba um sentido de totalidade. A totalidade se remete a uma universalidade. É evidente que no período que Isaías, ou esse livro é escrito, não se tem uma noção de todas as nações que existia naquele momento na face da terra. Mas o que nós temos é a intenção exatamente dessa totalidade. Trazer salvação. Muitas vezes corre-se o sério risco de fazer um seletivismo ou como se Deus fosse exclusivista, mas o convite é para todos a aprenderem os caminhos de Deus. Consequentemente, aprenderemos os caminhos da justiça e da paz. Se assim fosse, o ser humano verdadeiramente querendo recorrer aos caminhos de Deus, não teríamos o que nós vemos nos dias de hoje, a quantidade de conflitos armados, discordância entre as nações, inocentes sofrendo e morrendo. E o que nós precisamos? Uma superação. Essa superação ela pode ocorrer a partir do momento que de fato ocorrer uma mudança espiritual. E veremos que no evangelho de hoje, de onde menos se esperava um ato de fé puro ou de uma moção espiritual, ocorre. No Evangelho, em Mateus, capítulo 8, dos versículos 5 ao 11, entrando Jesus em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu servo está de cama, em casa paralítico, sofrendo muito. E se pararmos para pensar o que a figura de um centurião representava dentro do universo romano, e assim como na sociedade judaica, temos pontos de uma reflexão interessante. O centurião
romano responsável por cerca de 100 soldados. Era um gentio, ou seja, não judeu, e, portanto, visto como estrangeiro no contexto judaico. E sua posição representava a autoridade militar e política. Não era bem visto, não seguia os códigos de leis e morais do judaísmo, mas mesmo assim, ele reconhece a autoridade de Jesus de maneira semelhante à autoridade militar. Uma palavra de comando é suficiente para que algo aconteça. Jesus, porém, usa este episódio para ensinar sobre a autoridade divina e a fé. E temos aqui esse exemplo de como, por mais que ele fosse uma autoridade, ele reconhece sua indignidade diante de Deus, ou seja, diante de Jesus. E hoje somos convidados a adotar essa mesma humildade, sabendo que dependemos da graça divina, não de nossos méritos. Nós não somos capazes de nos converter. Muitas vezes as pessoas dizem, eu me converti. Não. Não, não, não. Quando você tem uma experiência com Jesus, naquele encontro com Jesus, inicia o seu processo de conversão. Quem converte é Deus, na manifestação do Espírito Santo, na graça divina. E vejamos, no exemplo do centurião, ele se coloca numa posição de humildade, e isso tem uma dimensão espiritual, e que possamos ter essa mesma coragem nesse tempo de advento, nos preparando. A preparação é sempre muito além do tempo de advento. Alguns meses atrás, nós estávamos na caminhada quaresmal, de um apontamento também de preparação. A vida é uma grande preparação. Mas nós nos preparamos para o quê? Essa é a grande questão. Como é que nós estamos nos preparando? Por qual razão nós estamos nos preparando? Qual é a esperança que carregamos dentro de nós? Certamente o centurião nos ensina que a esperança dele não depende de pertencimento cultural religioso, mas de um coração que confia plenamente em Deus, de uma vida que entendeu os limites humanos e recorre exatamente à manifestação do amor e da misericórdia de Deus. E por isso é preciso que possamos abrir todas as áreas de nossas vidas, confiando que Deus está no controle, para que verdadeiramente possamos nos converter cada vez mais. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.